Eu quero que você se pergunte com toda a honestidade que conseguir encontrar. O que é mais difícil? Viver uma vida simples ou fingir uma vida complexa? Nós fomos ensinados que a felicidade é um monte de coisas. Carro, trabalho, viagem, a vida que cabe perfeitamente nas fotos. E aí quando você para e pensa nos seus desejos mais sinceros, eles são tão simples. Uma boa noite de sono, um prato de comida cheio, um abraço de alguém que te entende. Isso são coisas tão simples que você até sente uma vergonha. Essa vergonha é a prova de que você está preso, de sempre pensar em desejos complexos. É a sociedade falando que você precisa querer o topo do mundo, senão você é um fracasso. Mas e se eu falasse que a autenticidade está exatamente onde você tem vergonha de olhar? Em Chainsaw Man, Denji sente o desejo de comer pão com geleia e beijar alguma garota. A história de Denji não é só sobre demônios. É sobre a ambição vazia e a filosofia revolucionária da simplicidade. Ele é a prova de que o seu eu verdadeiro não é um monstro complexo, mas sim o resultado das suas necessidades mais básicas satisfeitas. Neste vídeo, vamos mergulhar na narratologia de Chainsaw Man para entender por que você tem medo de ser simples. E vou tentar abrir seus olhos para que você consiga ter a sua autenticidade. Antes de a gente entrar completamente no caos de Chainsaw Man, pergunte para si mesmo, qual é o desejo mais simples que você tem vergonha de confessar? O mundo de Chainsaw Man é o espelho exato do nosso, um lugar onde o poder, o medo e a complexidade definem o valor. Nele, todos os personagens carregam ambições gigantescas. Makima quer o controle total, Power a sobrevivência, os caçadores querem a glória, e no centro desse vórtice de ambição está Denji. A narratologia de Denji é a crítica mais ácida à nossa sociedade de performance, onde as pessoas querem dominar o mundo e o desejo dele é simplesmente só dormir com uma garota, comer pão com geleia e ter uma casa. A pureza e a simplicidade de seus objetivos são tão contrastantes que parece uma afronta ao sistema. E por que isso nos incomoda? Porque na sociedade de hoje, o seu valor é medido pela complexidade e pela dificuldade de seus objetivos. Se você quer ser chefe de uma empresa, você é ambicioso. E se você quer um amor tranquilo, ser um bom pai ou um bom amigo, você é sem ambição e, portanto, insignificante. Denji destrói essa lógica. Ele nos mostra que a máscara da ambição vazia é o que nos torna com menos personalidade possível. As pessoas que buscam poder ou o topo do mundo, muitas vezes estão apenas tentando compensar a vergonha de querer algo tão simples. A tirania dos desejos complexos é essa pressão silenciosa que te obriga a mentir para si mesmo. Você não pode dizer que está bem na sua vida, porque todos os seus amigos estão tentando buscar alguma coisa a mais. A gente está preso em uma competição de quem quer mais e quem sofre mais para conseguir. Mas, como nos ensina o Denji, a única forma de quebrar essa tirania é ter a coragem de ser honesto com sua própria fome. Se antes eu disse que a sociedade nos obriga a usar máscara da ambição, agora vai ser sobre o que a gente teme encontrar quando tiramos essa máscara. O problema não é só a ambição dos outros, é o terror do vazio dentro de nós. Pensa no Denji. Quando ele consegue pela primeira vez uma vida minimamente confortável, um teto, comida na mesa, a presença da Makima e da Power, ele não quer mais o topo do mundo. Ele quer manter o básico. Mas por que é tão difícil para nós aceitar que o básico é suficiente? É porque para muita gente, a simplicidade é a ausência de valor. Nós usamos a complexidade dos nossos objetivos como uma droga. Se você está perseguindo um desejo gigantesco, ser milionário, famoso ou alguma coisa parecida, você está sempre ocupado. Você não tem tempo para sentar e confrontar a única pergunta que te aterroriza. Se eu tirar o que eu tenho agora e minhas metas, o que vai sobrar? O vazio existencial é a dor de não saber quem você é sem a sua performance. É por isso que, de forma inconsciente, sabotamos a nossa própria felicidade simples. Se você tem a casa, o amor e a comida, e ainda assim se sente infeliz, não há mais desculpas. Você é forçado a confrontar o problema real, a sua mente. Denji, por ter sido criado com zero expectativas e zero posse, é o nosso exemplo aqui. Ele não busca a felicidade de um futuro abstrato. Ele busca no simples presente da vida. Na alegria de um abraço da Power,
ou na sensação de ter dinheiro para o próximo mês. Ele nos ensina que a verdadeira cura existencial é a coragem de se satisfazer com o que é real e não com o que é grandioso. O seu medo não é de falhar em um objetivo complexo. O seu medo é de finalmente conseguir o básico e descobrir que você ainda é vazio. A boa notícia é que a cura para a tirania dos desejos complexos não é um conceito novo, e sim a filosofia do estoicismo. Os estoicos como Sêneca e Marco Aurélio sabiam que a maior parte do nosso sofrimento não vem dos nossos problemas reais, mas da nossa opinião sobre eles. Eles nos deram a ferramenta mais poderosa para a autenticidade, a dicotomia do controle, que eu já comentei em um dos vídeos do canal. Você não controla o que o mundo de Chainsaw Man espera de você. Você não controla se Makima vai te amar ou te trair. Você só controla duas coisas: seus julgamentos e suas ações. A ambição vazia é a busca desesperada para controlar o incontrolável, a opinião alheia, a fama ou o topo. Denji nos ensina o estoicismo básico sem saber. Ele não foca em ser o Chainsaw Man lendário. Ele foca no essencial para a vida dele: comer, ter uma casa e se sentir conectado com as pessoas. A nossa missão é pegar a filosofia estoica e aplicar no nosso dia a dia. O que você precisa para que seu dia seja bom, independente de qualquer outra pessoa, de um abraço, de um treino, qualquer outra coisa. O que a sociedade te forçou a querer, como 1 milhão de seguidores, algum título social ou muito dinheiro. O estoicismo não pede para você abandonar o seu sonho, mas para parar de atrelar seu valor pessoal à concretização deles. A autenticidade floresce quando você para de buscar obsessivamente o seu sonho e investe 100% da sua energia no seu essencial interno, como um Denji lutando apenas por um prato de comida que ele nunca teve. O que podemos buscar para nós no agora é focar no presente para que possamos nos alegrar no futuro. Se Denji precisou ser desmembrado e quase morto para descobrir o que queria, nós temos ferramentas mais suaves. A primeira delas seria o exercício da desambição. Como seria isso? Tire 5 minutos antes de dormir, pegue um caderno e escreva em cima dele: eu não sou a opinião do meu pai ou da minha mãe. E abaixo disso, escreva 3 coisas que você fez que te deram satisfação sem envolver dinheiro ou reconhecimento de alguma outra pessoa além de você. Como por exemplo, você pode escrever que lavou a louça antes de dormir, que leu 5 páginas de algum livro, manda uma mensagem fofa para a pessoa que você ama. O objetivo desse exercício é treinar seu cérebro a desvincular seu valor de coisas externas. Você está construindo uma fortaleza de valor interno, baseada em ações controláveis, como o Denji construindo sua vida com um beijo e um abraço. Uma outra possibilidade seria o teste de simplicidade. Escolha um desejo que tenha a ver com status, como por exemplo comprar algo caro, ter uma vida luxuosa, provar alguma coisa para alguém, e transforme esses desejos maiores em coisas mais simples, como por exemplo, se o seu desejo é ter fama, pense em ter 5 pessoas que te ouvem de verdade. Se o seu desejo é ser rico, é a mesma coisa que pensar que você não vai ter problemas na hora de pagar alguma coisa no mês que vem. E uma outra possibilidade seria meter o dane-se. Escolha uma coisa que você está deixando para depois por medo de não ser perfeito. Um exemplo bem bobo seria você gravar um áudio com um amigo, mas você não pode apagar. O objetivo disso é mostrar que a autenticidade é incompatível com a perfeição. Você precisa aceitar a sua versão 80% que não é perfeita. A versão humana que é falha, mas é real. Você não está vivendo para ser um ser humano sem erros. Você está vivendo para ter uma vida. Nós vimos que a simplicidade de Denji é atacada pela ambição niilista do mundo e que a nossa própria máscara de complexidade esconde o medo do vazio. Aplicamos o estoicismo para focar no que é essencial. Mas e se o seu propósito não fosse algo que você encontra, mas algo que você constrói a partir de alguma coisa? A história de Chainsaw Man nos dá a resposta mais autêntica para o propósito. Denji não é motivado por glória ou por um destino grandioso.
O grande segredo da autenticidade de Denji é que ele transformou necessidade em propósito. Ele não se importava com as expectativas de Makima ou do mundo, porque o seu propósito era pequeno. Enquanto todos buscavam crescer na corporação, o propósito dele era puramente pessoal. A autenticidade floresce quando você se permite ter um propósito pequeno e pessoal, que só faz sentido para você. Seu propósito é o que te faz acordar amanhã. Para Denji, isso era comida e carinho. Para você, pode ser a luta diária para ser mais gentil consigo mesmo ou para dominar uma habilidade que você quer. O verdadeiro eu não é a versão forte e mais rica de você. O verdadeiro eu é aquele que consegue honrar o seu desejo simples no meio do caos, sem sentir a menor vergonha disso. É o eu que consegue ser suficiente para si mesmo. E essa é a maior vitória de todas. E aqui chegamos ao fim do vídeo. Se você pegou algo hoje, espero que seja mais ou menos isso. A sua autenticidade não é um título grandioso ou uma jornada complexa que precisa ser postada nas redes sociais. Ela é apenas a coragem de ser honesto sobre quem você é e sobre o que você quer sem a menor vergonha. Você não precisa lutar contra demônios por um futuro abstrato. Você precisa lutar hoje pela sua capacidade de satisfação. O verdadeiro propósito não é um destino. É um ato de manutenção diária. É a soma dos seus pequenos desejos autênticos. A vida de Denji nos ensina que a autenticidade é o luxo da simplicidade. Ele foi o cara que aceitou apenas o básico. Ele se tornou o único capaz de desafiar complexos de Makima. A sua jornada para a autenticidade começa quando você decide que é suficiente. Você é suficiente. Seus desejos são suficientes. Sua paz é suficiente. A felicidade é ter uma mente que não depende de nada externo. E o seu eu autêntico é apenas a sua mente, finalmente em paz, criando um pão com geleia. Se esse vídeo ajudou de alguma forma, curte e se inscreve porque realmente ajuda bastante. Me anima mais ainda. E muito obrigado por ter ouvido até aqui.